Oi pessoal, agora vamos começar a explicar aqui um pouquinho do conceito dos múltiplos e dos divisores. Isso vai ser muito útil lá na frente quando a gente for trabalhar com frações, tá? Então vamos lá. Divisibilidade. Um número, ele é divisível por outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Como assim divisão exata? Quando o resto da divisão é zero. Por exemplo, aqui, se eu pegar 202 dividido por 2, eu tenho aqui 101. O resto aqui é zero, né? Porque 202 é divisível por 2, tá? Essa aqui é uma divisão exata, tá? Então, vamos analisar aqui uns critérios assim mais conhecidos. Vamos lá. Quando que um número ele é divisível por 2? Quando que ele é divisível por 2? Quando ele for par. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Ou seja, quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá ok? Então, 26, 38, 56, 42, etc, tá bom? Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Como assim? Vamos lá. Vamos na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30, tá? Isso aqui são aqueles múltiplos iniciais do 3. Se eu pego um número grande, um número maior, vamos botar aqui, vamos supor, vamos lá, 531. Aí eu quero saber se esse número aqui, ele é divisível por 3 sem armar a conta. Como é que eu faço? Eu faço a soma dos seus algarismos, 5 mais 3 mais 1, deu 9. 9 é divisível por 3? É. Então, o número 503 é divisível, 531 é divisível por 3, tá bom? Agora vamos no critério de divisibilidade por 5. Quando que um número é divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou 5. Ou seja, 5, 10, 15, 20, 25, 505, 720, 835, etc, tá? Então, sempre que o número terminar em 5 ou 10, ele é divisível por 5. Agora, quando que um número é divisível por 6? Sempre quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o número 18. O número 18, ele é par, então ele é divisível por 2. E a gente sabe que 1 mais 8 é igual a 9,
que é divisível por 3. Então, o 18 é divisível por 6, tá? Então, para ser divisível por 6, sempre que um número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. A divisibilidade por 9 é igual a divisibilidade por 3, tá? Sempre quando a soma de seus algarismos for divisível por 9, tá? Então, vamos lá. Outro exemplo aqui. 180. Nós temos que 1 mais 8 mais 0 é igual a 9. Então, é divisível por 9. Eu tenho aqui 520, vamos botar 7, 522. Eu tenho que 5 mais 2 mais 2 é igual a 9. Então, 522 divide 9 é divisível por 9. 9 divide 522, tá? Agora, o mais fácil de todos aqui, quando que o número é divisível por 10, sempre quando terminar em 0, tá? Então, 10, 20, 30, 500, 520, tá? Então, sempre que terminar em 0, é divisível por 10, tá bom? É bem importante, é bem interessante saber essas regrinhas aqui para facilitar, para agilizar, tá bom? Vamos lá. O que são os números primos e como fazer a fatoração? Ó, número primo é um número natural maior que 1, que só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Vamos lá dar um exemplo aqui de número. Exemplo de números primos. O número 2 é o único par que é primo, tá? Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 3 só é divisível por 1 e por 3. O número 5 só é divisível por 1 e por 3. O número 7. 8 é? Não, porque 2 divide, 4 divide, 8 divide, 8 não é. 9 é? Também não, porque 1 divide, 3 divide, tá? Não, não é. Depois do 7, então 8 não é, 9 não é, 10 não é, 11. 11 é, tá? E assim sucessivamente. Então, um número natural maior que 1, que só é divisível por 1 e por ele mesmo, é um número primo. E o que é um número composto? É um número que é o oposto disso. É aquele número que é divisível por mais dois números naturais. Por exemplo, o 4. O que divide 4? O 1 divide 4, o 2 divide 4, o 4 divide 4. Por exemplo, aqui, o 6, que a gente não botou ali também na lista ali de cima. O 1 divide, o 2 divide, o 3 divide. O 8, o 1 divide, o 2, o 4, o 8. O 9, o 1, o 3, o 9, tá? Então, números compostos são os números naturais que são divisíveis por mais de dois números naturais, tá? Vamos dar uma olhada? Vamos analisar agora esse número, o 187. Ele é divisível por 2? Não. Por que não é divisível por 2? Porque ele não é par, tá? Ele é divisível por 3? Vamos ver. 1 mais 8 mais 7 dá 16. Não é divisível por 3, porque 16 não é divisível por 3. Ele é divisível por 4? Não, não é por 4. Uma coisa legal de a gente saber, para um número ser divisível por 4,
divisível por 4, os dois últimos algarismos devem ser divisíveis por 4. Por exemplo, o ano de 2020 terminava em 20. 20 é divisível por 4. Então, 2020 é divisível por 4, tá bom? Então, ele é divisível por 4? Não, porque 87 não divide 4. Ele é divisível por 5? Não, porque não termina nem em 0, nem em 5, tá? Vamos agora fazer essa conta, se ele divide por 7. 7 vezes 1 dá 7, mas não é 7 vezes 1. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 6, 42. Para 47, 5. Não divide por 7, também não, tá? Então, vamos lá por 11. 11 vezes 1, 11. 7. Então, o 187, ele não é primo. Por que ele não é primo? 187, ele é divisível por 1, por 11, por 17, por 187. Então, o número 187 não é primo. Ele é um número composto. Tá legal? Então, agora vamos ver aqui análise do número 197, tá? Vamos lá. O 197, ele não é divisível por 2, porque não é par. Ele não é divisível por 3, porque a soma dos números aqui, ó, dá 1 mais 9 mais 7 dá 17, não é divisível por 3. Ele não é divisível por 4, porque esses dois últimos números, 97, não é divisível por 4. Não é divisível por 5, porque não termina nem em 0, nem em 5. Não é divisível por 6, porque para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, e ele não é nem por um, nem por outro. Vamos avaliar agora se ele é por 7. 7 vezes 2 aqui, dá 14, para 19, 5. Não é divisível por 7. Por 9, ele não é divisível por 9, porque a soma dos números dele dá 17, que não é divisível por 9. Por 11, vamos ver aqui. 1, aí 8, 7, não é divisível também por 11, tá? Vamos ver por 13. 13 vezes 1, 16. 7. Aqui dá o quê? Se for 4, dá 52. Se for 5, dá 65. Também não é divisível por 13. Vamos ver agora o 17. 17 vezes 1, sobram 2, 7. Também não é divisível por 17. Então, olha só. Aqui a gente tem que, ó, esse aqui é o quociente, esse aqui é o divisor. Esse aqui é o quociente e aqui é o divisor. Reparem que até aqui o divisor é menor que o quociente. A partir daqui, a gente já viu aqui que o divisor é maior do que o quociente. A partir daqui, a gente não precisa mais
não precisamos continuar dividindo. Por que não precisamos continuar dividindo? Porque se houvesse uma divisão exata com o divisor maior do que o quociente, já teríamos encontrado um com divisor menor do que o quociente, tá? Então, quando tem essa aqui, ó, essa mudança em que o divisor passa a ser maior do que o quociente, a gente não precisa mais continuar dividindo, tá? A gente já sabe que o 197 é um número primo, tá legal? Se ele é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Vamos dar uma explicação rápida aqui. O que seria decomposição de um número? Decompor o número significa a gente escrever ele sob a forma de multiplicações de alguns fatores, tá? A gente pode decompor multiplicando, por exemplo, aqui o número 500, de que maneira? 1 vezes 500, 2 vezes 250, 4 vezes 125, 5 vezes 100, 10 vezes 50, 20 vezes 25. Então, isso aqui é uma maneira de decompor, são maneiras de decompor o número 500, tá? Mas, e se a gente quiser decompor em números primos? Se nós quisermos decompor em números primos, a gente vai fazer o seguinte: vamos começar sempre do menor número primo para o maior, tá? Qual é o menor número primo diferente? Qual é o menor número primo que a gente tem? É o 2. Então, como é que a gente faz? 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 dá 30. A gente coloca o 30 aqui. Ainda dá para dividir por 2. A gente continua dividindo. Aí dá 15. Qual é o próximo número primo depois de 2 que divide 15? É o 3. 3 vezes o que dá 15? 3 vezes 5. Qual é o próximo número primo que divide 5? É o próprio 5. E agora encerrou, tá? Isso aqui é decompor em números primos. O que é o número 60? É o número 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Que é o que? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, isso aqui é que é a fatoração, que é a decomposição em números primos, tá? Então, a fatoração é a decomposição em números primos. Tá legal? Então, na próxima aula eu vou gravar aqui sobre MMC, tá? Que a gente vai usar essa fatoração em números primos, tá bom? Até a próxima.